Agora nós vamos estudar o capítulo 3º dos crimes contra a fé pública. Então nós estudamos o capítulo 1º, os crimes dos artigos 289, 290 e 291. O 292 a gente não estudou, estudamos os 3 primeiros de competência da Justiça Federal, crimes de ação penal pública incondicionada. O capítulo 2º nós não estudamos, nós vamos estudar agora o capítulo 3º, que é da falsidade documental, que é um capítulo que eu reputo mais importante. E no capítulo 3º, nós vamos direto para o artigo 297 do Código Penal. E aqui eu tenho que fazer algumas observações para vocês. Nós temos 2 espécies de falsidades documentais, tá? A falsidade material e a falsidade ideológica. Tanto que o que vocês viram no artigo 289 é uma falsidade material. Qual a diferença entre a falsidade material e a falsidade ideológica? Para vocês identificarem uma falsidade material e uma falsidade ideológica, vocês vão ver o núcleo do tipo. Todas as vezes que o Código Penal quiser se referir à falsidade material, ele vai falar, o núcleo do tipo vai ser falsificar. Falsificar, fabricando ou alterando. Então, quando a pessoa falsifica, ela fabrica, ela cria um novo, ou ela altera. Ela pega uma coisa verdadeira e adultera. Isso é falsidade material, é a falsidade de você fazer um outro documento. Na falsidade ideológica, nós vamos estudar também, o documento ele é verdadeiro. O documento não é falsificado, ele não é falsificado ou alterado, ele não é feito outro, ele é adulterado. O documento é verdadeiro, mas o conteúdo, a ideia, por isso que se chama falsidade ideológica, a ideia contida nele é falsa. Quando eu tenho uma falsidade material, eu posso periciar o documento. Quando eu tenho uma falsidade ideológica, não cabe perícia no documento. Por quê? Porque o documento é verdadeiro. Então, se a falsidade for material, eu posso enviar para a perícia e os peritos vão me dizer se aquele documento é verdadeiro ou falso. Se eu tenho uma falsidade ideológica, o documento ele é todo verdadeiro. A ideia nele contida é falsa, então aquilo não cabe perícia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um atestado médico. Não quero faltar no serviço, eu vou no médico e peço um atestado médico e o médico me dá o atestado dizendo que eu estou doente. Gente, o atestado do médico é verdadeiro. Ali, só que a ideia que eu estou doente é falsa. Eu não posso periciar aquele atestado. O atestado não poderia ser periciado, a pessoa sim. Eu mando a pessoa para perícia, mas o atestado médico não é periciado. Então, quando eu tenho uma falsidade material, cabe perícia, a falsidade ideológica não cabe. Então, se vocês observarem um documento, fala assim, peraí, se eu mandar para perícia isso aqui, o perito vai dizer que é falso? Sim, então é falsidade material. O perito não vai dizer que é falso? Então é falsidade ideológica. Outra coisa, quando eu tenho falsidade ideológica, os núcleos do tipo, o crime, vai estar escrito assim, omitir, inserir ou fazer inserir. Então, quando a falsidade é material, é falsificar ou alterar. Quando a falsidade é ideológica, é omitir, inserir ou fazer inserir. Os artigos 297 e 298 prevêem falsidades materiais, tá? Os núcleos, vocês vão ver, são falsificar ou alterar. O 297 prevê a falsidade material de documento público. E o 298 prevê a falsidade material de documento particular. Vou explicar para vocês o que é documento público e o que é documento particular. Na verdade, nós vamos ver o conceito de documento público. O que não se encaixar no documento público é documento particular. Então, a falsificação material de um documento público está no artigo 297. A falsificação material de documento particular está no artigo 298. E a falsidade ideológica está no artigo 299. Então, 297, 298, 299. Então, essas são as matrizes. Falsidade material, 298, 297, 298. De documento público, 297. De documento particular, o 298. E a falsidade ideológica, 299. A partir daí, nós vamos ter os artigos 300, 301 e 302. São subespécies de falsidades. Alguns vão ser ideológicos, outros vai ser material. Nós vamos estudar todos os artigos.
E aí a gente vai para o 304. O 304 é o uso desses documentos. O 304 ele é um crime chamado de crime remetido, que ele remete. Ele fala assim, usar quaisquer dos documentos dos artigos 297 até o 302. Pena a mesma, do 297 até o 302. Ou seja, se eu falsificar um documento público, se a falsidade for material, eu vou responder pelo 297. Se eu não falsifiquei, só usei esse documento público falsificado, eu vou responder pelo 304, mas a pena vai ser a mesma do 297. Então, e aí, professora, e se a mesma pessoa falsificar e usar? Ela responde por quantos crimes? Um só. A jurisprudência entende que se a mesma pessoa falsificar e usar, ela responde só pela falsidade. O uso será um pós-fato impunível. Então, se eu falsifiquei uma carteira de habilitação, por exemplo, artigo 297, e usei essa carteira, eu vou responder só pelo 297. Eu não respondo por 2 crimes. Então, na falsificação, quando eu falsifico um documento, nos termos do artigo 297, e uso esse documento, e existe prova de que fui eu que falsifiquei, eu vou responder só pela falsidade. Se não tem prova, alguém falsificou e eu compro o documento falso. Isso é muito comum, é muito comum. A pessoa ela não consegue, por exemplo, tirar uma CNH pelo Detran, ela vai lá e compra a carteira de habilitação falsa. Porque só quem expede é o Detran. Todo mundo sabe disso. A pessoa sabendo disso, ela vai lá e compra um documento falso. Bom, se não foi ela que falsificou, ela vai responder só pelo artigo 304. Então, a pessoa que usa o documento é o 304. A pessoa que falsifica pode ser o 297, o 298 ou o 299. E se a pessoa falsificar e usar, ela responde só pelo falso. Mais algumas observações que a gente já tinha feito, não custa fazer de novo. Não cabe princípio da insignificância em nenhum crime contra a fé pública. Professor, então quer dizer que se eu falsificar um documento, qualquer documento que seja público, particular, eu vou responder pelo crime? Vai. Se você falsificar uma moeda de 10 centavos, vai responder pelo crime? Vai. Uma nota de R$2, vai sempre. Não existe princípio da insignificância. Lembro dos requisitos do princípio da insignificância para vocês. Mínima ofensividade, que é o MARE, né? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social do comportamento, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública. Nenhum deles admite a modalidade culposa e, se a falsificação for grosseira para o homem médio, não existe crime contra a fé pública. Pode subsistir o estelionato, né? Então, assim, fazendo audiência, a gente verifica muito isso de policiais, são chamados, né? Qual é a testemunha de um documento que foi apresentado, uma CNH falsa? O policial. Você pergunta para o policial na audiência, mas o documento era falso? Para mim era. Peraí, eu quero saber se para o homem médio era falso. Porque como o policial ele conhece os documentos e muitas vezes ele descobre de uma maneira fácil se o documento foi falsificado, eu quero saber se perante uma pessoa comum, o homem médio, aquilo parecia ser falso. Normalmente ele responde que não. Não, aquilo lá enganava bem. Esse enganava caracteriza o crime contra a fé pública. Se a falsificação for grosseira, pode subsistir o crime de estelionato. Outra coisa muito importante nos crimes contra a fé pública é a súmula 17 do STJ, que fala assim: quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva é por ele absorvido. O que quer dizer isso, professora? Todas as vezes que eu falsificar um documento, ou que eu usar um documento falso, eu não falsifiquei, eu só usei. Então, eu falsifico um documento, seja falsidade material, 297, 298, seja falsidade ideológica, 299, seja quaisquer das falsidades do 300, 301, 302, que nós vamos estudar todos eles. Se eu falsificar um documento com a finalidade de praticar estelionato, eu só respondo pelo estelionato. A falsificação será um meio para praticar estelionato. Aqui eu aplico a súmula 17 do STJ, é o princípio da consunção. Eu uso como meio a falsificação para praticar estelionato, tá? Então, se eu falsificar um documento com a finalidade de praticar estelionato, um cheque sem fundo, por exemplo,
eu falsifico um cheque, obviamente com a finalidade de praticar estelionato. Eu não respondo pela falsidade e pelo estelionato, só pelo estelionato. Agora, a situação seria assim, por exemplo, eu uso um documento falso para praticar estelionato e a polícia descobre inúmeros outros documentos falsos comigo. Aí eu vou responder por 2 crimes. Aí é o estelionato, com relação a só esse documento que eu usei e aos outros documentos. Aí eu responderei por 2 crimes, que serão o estelionato mais a falsificação. Mas se o documento é usado só com o fim de praticar estelionato, consunção. O crime contra a fé pública, seja a falsificação ou só o uso de documento falso, será um crime meio para praticar estelionato, que é o crime fim. E o agente só responde pelo estelionato, apesar de, no artigo 297, a pena ser de 2 a 6 anos. Se eu falsificar um documento público com a finalidade de praticar estelionato, eu só respondo pelo estelionato. Eu respondo por um crime até menos grave, porque o estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. E a falsificação de documento público, a pena é de 2 a 6 anos. Mas está aí a súmula 17 do STJ, e a gente usa muito na prática a súmula 17, que diz: quando falso, se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, é por ele absorvido. Então, se eu falsificar um documento com a finalidade de praticar estelionato, só respondo pelo estelionato, tá? Então, feitas essas observações iniciais, vamos ao artigo 297 do Código Penal, que diz sobre falsificação de documento público. Fala assim, artigo 297, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, lembram que os núcleos do tipo da falsidade material são falsificar e alterar. Lembram que falsidade material admite perícia. Falsidade ideológica que não admite perícia. Quais os núcleos do tipo da falsidade ideológica? Omitir, inserir, fazer inserir. Da falsidade material, falsificar ou alterar. Qual é a pena do 297? Reclusão de 2 a 6 anos de multa. Parágrafo 1º, olha lá a observação que eu tinha feito com relação ao funcionário público. Não se exige a qualidade funcional para praticar o crime. Tá? O funcionário público, o sujeito ativo não é o funcionário público. Qualquer pessoa pode falsificar ou alterar um documento. Se for funcionário público, professora, parágrafo 1º, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da 6ª parte, ou seja, aumenta-se a pena de 1/6. Então, aqui o fato de ser funcionário público não é elementar do crime, é causa de aumento de pena. Isso é questionado em muitas provas de OAB, muitas provas de concurso, se a qualidade funcional do crime contra a fé pública é uma elementar. Lembra o que é elementar? Elementar é todo elemento que, se eu retirar do tipo penal, o tipo desaparece ou se transforma em outro. O sujeito ativo desse crime não é o funcionário público. E mais, se o funcionário público praticar o artigo 297, ele tem um aumento da pena de 1/6 nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 2º, o que é documento público? Nós vamos estudar, mas o parágrafo 2º ele fala que para efeitos penais, só para efeitos penais, equiparam-se a documento público, o emanado de entidade paraestatal, o título ou portador ou transmissível por endosso, nós vamos ver o que é isso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Isso todo mundo erra quando cai em prova. Falsificar testamento particular é o quê? Falsidade de documento particular, documento público. Porque o parágrafo 2º fala que isso é equiparado, não é um documento público, mas para efeitos penais é equiparado. Por que para efeitos penais, professora? Porque esse é um crime mais grave. O 297 é mais grave que o 298. Então, quando eles querem dar alguma gravidade, eles colocam, o testamento particular, ele não é um documento público, mas é para fins penais, ele é equiparado a documento público. Ou seja, se você falsificar qualquer desses documentos do parágrafo 2º, a sua pena vai ser do 297, que é de 2 a 6 anos, e não do 298, que é uma pena só de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º. Gente, o parágrafo 3º, literalmente, eu posso afirmar para vocês que ele caiu de paraquedas aí. O legislador, eu acho que não sabia onde colocar e colocou o parágrafo 3º aí. Na verdade, eu acho que a explicação do parágrafo 3º estará aí por conta da pena. Porque o parágrafo 3º não é uma falsidade material, é uma falsidade ideológica. O parágrafo 3º e o 4º, os parágrafos, né, 3º e 4º. Então fala assim, na mesma pena, qual a pena? De 2 a 6 anos. Incorre quem insere ou faz inserir. Lembra que os núcleos inserir ou fazer inserir são de falsidade ideológica?
Pois bem, a gente tem um crime de falsidade material e dentro dele a gente tem um subtipo de falsidade ideológica. Lindo. Só que poderia estar no 299, que é a falsidade ideológica. Professora, por que não está? Porque o 299 é um crime menos grave. E eu acho que o legislador, ao colocar aqui, ele quis dar uma maior gravidade ao tipo penal. Qual é o tipo do parágrafo 3º? Nas mesmas penas, incorre quem? Insere ou faz inserir. 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social. Tem nada a ver com 297, olha só. Pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então, se você inserir ou fazer inserir essa pessoa, você pratica o parágrafo 3º. 2. Quem insere ou faz inserir na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que devia ter sido escrita. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Então, não tem nada a ver com falsidade material. É uma falsidade ideológica dentro do 297. E o parágrafo 4º fala, nas mesmas penas ainda, incorre quem omite. Lembra que eu falei para vocês que a falsidade ideológica é omitir, inserir ou fazer inserir? Tá aí, omite. Quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º, em quaisquer desses, o nome do segurado, ou seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Então, olha que interessante, eu tenho um crime de falsidade ideológica dentro de uma falsidade material. Objetividade jurídica tutelada nesse 297, seja caput, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, qualquer um. Objetividade jurídica, fé pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Se for funcionário, professora, como é que é? Parágrafo 1º, aumenta a pena de 1/6, aumenta a pena da 6ª parte, mas o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, se houver algum lesado pela falsificação, também pode ser sujeito passivo. Conduta, lembrem-se das condutas: falsificar, fazer um documento novo, alterar, pegar um documento verdadeiro e adulterar. Então, falsificar igual a contrafazer, adulterar igual a modificar. A falsificação, ela pode ser total, ou seja, o documento é inteiramente criado, ou parcial. Você adiciona nos espaços em branco de uma peça escrita novos elementos, tá? Quando você escreve, por exemplo, no documento, você preenche o documento. Essa é a alteração. Essa falsificação no todo ou em parte. Alterar é outra coisa. Alterar, o agente modifica o documento público já existente verdadeiro, substituindo dizeres inerentes à própria essência do documento. Essa é a alteração. Então, a falsificação pode ser total ou parcial e a alteração do documento. O objeto do crime do artigo 297 e o que diferencia ele do 298 é que o 297 é só documento público. O que é documento público, gente? Documento particular vai ser o que não é público. Então, vamos ver o que é público. A doutrina, ela traz o conceito de documento público de duas formas. Então, ela fala assim: o objeto material é o documento e desde que seja público. O que é documento público? Letra A. É o formal e substancialmente público. O que é um documento formalmente e substancialmente público? É aquele emanado de um agente público no exercício da função pública e seu conteúdo tem interesse público. Esse é um documento formal e substancialmente público. Agora tem a letra B. Documento formalmente público, mas substancialmente privado. O que é isso, professora? O documento, ele continua sendo feito por funcionário no exercício de uma função pública, mas aqui o interesse é de natureza privada, mas o documento continua sendo emanado de uma repartição pública, por exemplo. Então, formal e substancialmente público, ou formalmente público, mas substancialmente privado. Quando eu falo substancialmente privado, é que o interesse abarcado pelo documento tem natureza privada, mas ele continua sendo um documento público. O parágrafo 2º do artigo 297, como a gente já tinha falado, ele prevê que para fins penais, não quer dizer que isso é documento público, mas para fins penais, para enquadrar aqui no artigo 297, eu tenho como documentos públicos letra A,
o emanado de entidade paraestatal. Conceito de entidade paraestatal do direito administrativo. Emanado de entidade paraestatal, letra B. Título ou portadora transmissível por endosso. O que é, gente? Cheque, nota promissória, letra de câmbio. Falsificar esses documentos, você incide no artigo 297. Letra C. Também é equiparado a documento público para efeitos penais as ações de sociedade comercial. Letra D, os livros mercantis e o testamento particular. Talvez a maior pegadinha, o testamento particular. A lei equipara documento público em razão da relevância jurídica que contém, já que se destina ao mesmo objetivo do testamento público, ou seja, a disposição de bens. Tá? Então, esses são documentos por equiparação. Documento público é o substancial e, como é que fala a doutrina? Substancialmente e formalmente público ou formalmente público, mas substancialmente privado. Quando a gente fala de substancialmente privado, quer dizer que ele é emanado de um funcionário público, de uma entidade pública, mas o interesse que contém nele é um interesse privado. Pois bem, aqui eu pergunto para vocês, substituição de fotografia em documento caracteriza esse crime do 297? Gente, o que é essa substituição de fotografia? Muitas pessoas, eu dando aula, eu verifico que alguns alunos ainda têm carteira de identidade com foto colada. Né? Isso daí hoje em dia é muito raro ter, as fotos são impressas. Mas tem gente que tem a foto colada. E aí? Eu tiro aquela foto e coloco a minha foto. Que crime é? Me parece que a posição majoritária, que é o crime do artigo 297. Você está pegando um documento verdadeiro e adulterando. Você está alterando esse documento. Cuidado, algumas pessoas entendem que isso daí melhor se ajusta ao artigo 307, que é a falsa identidade. Nós vamos estudar a falsa identidade. Falsa identidade é você se identificar com um nome falso. Você não precisa de documento nenhum. Réu pratica muito 307. O cara acabou de praticar um crime, ele é abordado pela polícia, perguntado o nome dele, ele dá um nome falso. Então, mesmo sem apresentar documento, essa é a falsa identidade. Então, a falsificação de um documento, alterando, por exemplo, a foto do documento, artigo 297 do Código Penal, tá? A consumação ocorre no momento em que é praticada uma das condutas de falsificação ou alteração potencialmente lesiva. É irrelevante que o agente use o documento depois. Se ele falsificar e usar, só responde pela falsificação. Se ele só falsificar pela falsificação, quem usar responde pelo 304, que é o uso. A competência para julgar é de onde o documento foi falsificado. Então, se ele foi falsificado, existe prova de que ele foi falsificado em Brasília, mesmo que eu use o documento em outro estado, a competência territorial, o juízo competente para julgar será o juízo de Brasília, tá? Eu acho que a maior discussão que a gente tem aqui do artigo 297 se encontra em torno da jurisdição competente. Gente, isso aqui é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, dispõe que compete aos juízes federais processar e julgar em primeira instância crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, tá? Então, o que a gente tem aqui como concreto? A circunstância, aí o professor Sanches fala assim, a só circunstância de ser o documento falsificado emanado de órgão federal não é bastante para determinar a competência da Justiça Federal. A jurisprudência tem se mostrado no sentido de que, muito embora hoje haja ocorrido a falsificação do documento emitido pela autoridade federal, por exemplo, a CNH, em que ela tem interesse, né, porque daí o interesse é da União, não sendo atingido bens ou interesses da União, a competência será da Justiça Estadual. Súmula 546 do STJ fala que a competência para processar ou julgar o crime de uso de documento falso. O crime de uso de documento falso é firmado em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, se você apresentou para um policial estadual, a competência vai ser da Justiça Estadual. Se a apresentação foi para um policial federal, a competência será da Justiça Federal. Súmula 546, a competência para processar ou julgar o crime de uso de documento é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento. Então, por isso que muitas vezes o documento é apresentado para a Polícia Estadual e muitas vezes cai lá na minha vara para eu julgar o artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso, tá? Lembrando que o parágrafo 1º traz uma causa de aumento de pena se o crime é cometido por funcionário público, desde que se prevaleça do cargo que ocupa, é o aumento de pena de 1/6, tá? Eu vou deixar o parágrafo 3º, que é uma forma equiparada para a gente estudar na aula que vem, porque o parágrafo 3º, ele prevê uma falsidade ideológica, ele não prevê uma falsidade material. Como nós vamos estudar o crime de falsidade ideológica e o parágrafo 3º não tem nada de falsidade material, eu vou encerrar por aqui essa nossa aula.